Dois, três. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Salvos pela Graça. Gente, eu tô tão feliz. Eu imagino que se você tá aqui, você já deve estar explodindo de alegria, porque finalmente esse episódio saiu. Tão prometido, saiu. Mas eu quero que você saiba que eu tô muito mais feliz de você estar aqui, tá? Muito obrigada por você estar aqui marcando presença nesse dia tão importante para mim. A minha oração é que o Senhor fale com você. A minha oração é que o Senhor corrija você, mas principalmente que Ele abrace você. Através de cada episódio, que Ele faça você refletir sobre tudo na sua vida. Já se inscreve no canal, que eu tô muito feliz. Deixe seu comentário, Aline, eu já cheguei aqui. Já cheguei no podcast, deixe seu comentário. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a opção todos do sininho. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Você já deve ter visto o tema aí, né? A importância de impor limites na vida cristã. Não apenas a importância de impor limite na vida, mas na vida cristã. Eu dividi esse podcast em partes. Vai ser tudo nesse mesmo vídeo, mas eu quis dividir para ficar mais fácil da gente compreender tudo que eu quero passar para vocês. E hoje nós vamos aprender limites saudáveis, fortalecimento da nossa fé e sobre as nossas relações. O primeiro ponto que a gente vai conversar hoje é entender a importância dos limites, tá? Biblicamente, os limites estão ligados ao domínio próprio. Quando você consegue se dominar, você consegue impor limites sobre si mesmo. Quando você consegue se dominar, você diz para sua natureza adâmica caída: você não pode controlar os outros. Porque da mesma forma que os outros querem controlar você, você também tem vontade de controlar os outros. Só que nós, como cristãos, nós devemos ter um posicionamento diferente. Nós, como cristãos, nós devemos nos dominar e entender que nós devemos matar a nossa carne. Sucumbir a essa vontade de querer estar metendo o bedelho na vida dos outros o tempo todo. Impondo sobre os outros o tempo todo. E no momento em que eu domino a mim mesma, eu também limito outras pessoas que não têm autocontrole, mas querem me controlar. Foi de forma diferente, foi de forma mais fácil. Quantas pessoas, a Bíblia vai dizer, que você conhece a árvore pelo fruto. Quantas pessoas que a gente conhece, eu e você, que tem um fruto podre, mas quer apontar o dedo na casa do vizinho. Quantas pessoas que têm um fruto podre já quis opinar na minha vida? Quantas pessoas sem autocontrole nenhum, querendo controlar a mim? Quantas pessoas você já deve ter conhecido na sua vida, no decorrer de toda a sua vida? Pessoas que não têm controle sobre nada. São totalmente viciadas, não levam uma vida em nada, gente. Agora saindo até do cristianismo, a pessoa não tem uma vida que faça com que ela continue vivendo. Não tem uma vida que agrade, nem a ela mesma, imagine a Deus. Mas ela quer apontar o seu erro. Ela quer dizer o quanto você está errado, ela quer mandar em você. Então, provavelmente, você já deve ter conhecido uma pessoa que não tem autocontrole, mas quer controlar você. E como que você foge disso? Domínio próprio, base bíblica, princípios. Princípios saudáveis vão fazer com que você olhe para alguém e diz: opa, essa aqui é a minha jurisdição. E na minha jurisdição eu mando. Na minha jurisdição eu determino o que vai acontecer. Na minha jurisdição eu digo: você pode, você não pode. Essa é a minha jurisdição. Você não pode opinar. Essa é a minha vida. Você não pode opinar nela. Olha o que diz lá em Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina
cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Provérbios 3:24 também vai dizer: quem retém a vara odeia o seu filho. Quem ama buscará discipliná-lo. O autor de Provérbios vai dizer repetidamente que impor limites pode salvar vidas. Repetidamente ele vai dizer que se você impor limites, você pode salvar a sua própria vida. Quantos exemplos a gente não tem de pessoas que tiveram coragem de impor limites e salvaram a vida? Mas eu vou contar um exemplo para vocês que eu vi ontem em uma rede social. E como é impor limites na vida cristã, vai fazer todo sentido para você. A menina falou assim, eu vou parafrasear o post dela. Ela disse que estava quase sendo estuprada, não sei nem se pode falar essa palavra aqui, por um cara que estava com a arma na mão, uma faca. E ela disse que clamou o nome de Jesus. Ela falou, ela se impôs contra ele, clamando o nome de Jesus. E ela disse que ele tremeu da base, soltou a faca e foi embora. E no relato dela, ela fala que o marido dela ficou tão chocado com a situação que o marido dela se converteu. Então, para você ver o quão necessário é você falar, é você se impor. Porque hoje as pessoas não querem que você tenha coragem de dizer não. Hoje você pode pensar assim: Aline, é tão difícil eu me impor. Porque a minha mãe, Aline, é difícil eu me impor, são meus irmãos, é o meu marido, é o meu namorado. São pessoas da minha família, são os meus amigos. É difícil se impor sobre isso. É difícil se impor quando o assunto é amor, independente do relacionamento. E eu entendo, e é justamente por isso que esse é o ponto 2. Estabelecer limites com amor no amor. Você precisa dizer não. Eu sei que não é uma coisa fácil, mas você precisa dizer não. Sabe por que você precisa dizer não? Porque você precisa de uma comunicação respeitosa. Em uma relação, preste atenção nisso, isso pode salvar a sua vida. Em uma relação, que por mais que seja da família, em amor, que você nunca pode falar, você nunca pode opinar, você está sempre errado. Isso não é uma relação respeitosa. O não vai determinar que você tenha uma relação respeitosa com alguém. Olha o que Mateus 22:39 vai dizer: amai ao próximo como a ti mesmo. Amai ao próximo como a ti mesmo. A gente já falou sobre isso, mas eu quero trazer isso mais à tona. No momento em que você domina a si mesmo, você está amando a si mesmo, você está dizendo não a si mesmo. Se você trata você mesmo dessa forma, se você limita a sua carne dessa forma, você tem que tratar o outro da mesma forma que você se trata. Gente, impor limites é amor, correção é amor, Deus corrige em amor. No momento em que eu me autocorrijo em amor, eu também devo fazer isso com os outros. Eu devo amar o próximo como eu me amo. Eu devo impor limites ao próximo da mesma forma que eu imponho sobre a minha própria vida. Isso é amor. É você olhar para o outro e decidir que ele merece uma ótima versão sua, mas ele não pode sugar suas energias. Ele não pode sugar o melhor que você tem. Isso não. E se a gente for continuar... Não, eu quero contar dois testemunhos para vocês em relação a isso, porque vocês vão ver o quanto dá para se impor em situações diferentes. Eu tenho uma tia que ela fuma bastante, e a minha avó, ela não pode ver que se ela fumar, ela fica extremamente irritada, brava, fica outra pessoa. E elas são irmãs. E uma vez a minha tia veio aqui na minha casa
E ela começou a dizer que a minha avó ia pra lá, minha avó ia pra lá, e eu dizendo, não dá pra ir pra lá. Porque se ela for, ela vai fumar. E ela simplesmente começou a se alterar, e se alterar, e se alterar, e eu disse pra ela, olha, essa é a minha jurisdição. E você chegou no seu limite. Você vai gritar da calçada pra fora. Na minha casa, não. Não permita que alguém grite com você, grite na sua casa, dentro do seu domínio, no lugar que você manda. Não importa, gritou, perdeu a razão. Não importa que se impor sobre você, perdeu a razão. E outra situação, mas é uma situação bem mais leve do que essa, eu sempre ia na praia com os meus tios, bem no início da minha conversão. E um dia eles vieram me buscar e eles estavam ouvindo música secular, música do mundo. E assim que eu cheguei, meu tio disse assim, para a música, porque ela ainda é crente. E eu fiquei, nossa, realmente, o Espírito Santo nos acompanha. É como se a pessoa olhasse e dissesse, tem algo diferente nela. É como se a pessoa olhasse e dissesse assim, a vida dela impõe limites. Jesus está com ela. E se Jesus estivesse aqui, Jesus ia querer ouvir essa música? Então, existem maneiras diferentes de você se impor. E eu queria dizer isso porque eu sei que existem pessoas que sentem vergonha, ficam tristes quando chegam em uma roda e as pessoas dizem, lá vem a crente, vamos parar de falar. Ai, tal pessoa, X pessoa saiu de um ambiente que eu tava porque eu sou crente. Gente, vocês... E parou de falar mal. Vocês não tem que achar isso ruim, não. Vocês têm que achar isso bom. No momento em que você chegar, realmente, a luz, ela tem que afastar todo o mal, todas as trevas. Se você é a pessoa que carrega a luz, que você é a pessoa que carrega Cristo no seu trabalho, na sua família, realmente, é para você chegar e as pessoas se calarem, é para você chegar e as pessoas pararem de pecar. Essa é justamente a ideia. Não é para você se sentir mal. Naquele dia, eu senti, meu Deus, eu sou crente. A vida que eu tô levando tá gerando bons frutos. A ponto da pessoa dizer, pare de ouvir a música, sendo que é uma pessoa tão íntima, porque é meu tio, são meus tios, porque ela é crente. Aquilo me fez perceber o quanto a nossa vida de santidade, ela já impõe limites automaticamente. Você não precisa fazer muito, automaticamente a sua vida, os seus frutos impõem limites. E a parte 3 e final desse vídeo vai ser um assunto, dentro desse assunto, que é extremamente necessário para a gente tratar. Superando os obstáculos e desafios. No momento em que você começa a se impor, no momento em que você começa a dizer não, no momento em que você começa a determinar limites, as pessoas que costumavam comandar a sua vida, mandar em você, até mesmo com posicionamentos narcisistas, isso me veio à cabeça, isso não estava nem no script falar sobre narcisismo, mas existem realmente pessoas narcisistas na nossa vida e elas querem impor limites sobre nós. No momento em que você diz não, no momento em que você se posiciona, essas pessoas elas vão ter reações diferentes, elas podem gritar, elas podem se irar. E hoje eu queria dar mais 3 dicas a vocês, né? 3 dicas dentro das 3 dicas que eu já vou dar de como você deve agir nessas situações. A primeira é, você tem que manter limite saudável em situações de pressão. Não se altere. Não grite. Continue com seu posicionamento. Não se altere, não grite. Você vai perder a razão. Se você for querer entrar no nível dessa pessoa, você vai perder a razão. Você simplesmente tem que se controlar em meio a situações de pressões. Você tem que se controlar. Quanto mais pressiona você, mais você fica aqui. Não é que você não vai se irar no meio dessa situação, mas a Bíblia vai dizer que tem como se irar sem pecar. Essa pessoa está pecando, eu não vou. Outra coisa muito importante, não se conforme com a opinião do mundo. Romanos 12, 2 vai dizer, não vos conformeis com as coisas desse mundo. Você tem que se impor
impor. Sim, você tem que se impor. Você tem que dizer, eu não concordo com a sua opinião. Você tem que se impor, você tem que dizer, sua opinião não faz sentido pra mim. Mas como que eu sei, Aline, que a opinião daquela pessoa não tem a ver com os princípios bíblicos? Porque você lê a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, se você não tem esse costume, você tem que começar a ler. Quando alguém vem se impor sobre você, você além de ficar aqui, ó, pianinho, cirando sem pecar, respirando 1 bilhão de vezes, você tem que entender que você não pode simplesmente baixar a cabecinha e ficar com vergonha, baixar a cabecinha e ficar triste. A pessoa vem e fala, agride Jesus, fala mal de Deus, fala um monte de coisa da igreja, fala mal de crente, você tá aqui com a cabecinha baixa, triste, chorando. Gente, você tem que se posicionar. Não existe mais isso, não tem mais tempo, nós estamos no início das dores, você não tem mais tempo pra ficar tristinho, acanhadinho, porque os outros falaram mal de você, disseram que agora porque você é crente você só quer ser santo, porque fazia isso e isso no mundo e agora que é crente quer ser santo. Eu me converti pra ser santa. Exatamente foi pra isso que eu me converti. Jesus me santificou, a graça me salvou e eu vivo essa vida sim, do jeito que a Bíblia diz. Mas como que você vai se impor dessa forma se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem uma vida com Deus? Você nunca vai querer defender alguém que você não tem relacionamento. Eu não defendo o desconhecido. Como que eu vou defender o desconhecido? Para você conseguir olhar tete a tete com alguém que está atacando você, atacando sua religião, atacando Jesus, atacando tudo que envolve o nome dele, você precisa, primeiro, nós já falamos, se posicionar. Mais 3, rebater. Saber a quem você serve. Ter leitura bíblica, ter devocional. Inclusive, eu já vou fazer o merchan. O arroba do Instagram do podcast, que eu fiz um Instagram só pro podcast, é podcast Salvos pela Graça. Só isso, @podcast Salvos pela Graça. Lá eu provavelmente vou começar a postar devocionais diários, então você já segue lá pra você ficar por dentro, pra você já não ter desculpa e dizer que eu não leio a Bíblia porque eu não entendo, vou postar devocional, tá? E o 3, mantenha-se firme diante dos princípios bíblicos que você tem, defendendo os princípios que você tem, porque você vai precisar disso para viver a sua vida. Você tem que se manter firme nos princípios que você tem. Vão chegar épocas da nossa vida que ou você nega Jesus ou você não arranja um emprego. Ou você diz que você não é cristã, que você não serve a Deus, ou você não entra, sei lá, em um supermercado. Vão existir épocas que o único ciclo social do crente vai ser o próprio crente. Porque os outros não vão querer adicionar um crente no círculo, não. Porque só quer ser santo e a gente não pode falar de nada. Vai existir uma época em que vai ser você, Deus e a sua igreja local. Infelizmente. Você precisa se posicionar. Você precisa erguer sua cabeça. Você precisa ter base bíblica. Base bíblica. Quem fala isso, quem fala sobre isso é Paulo. Parafraseando, ele vai dizer: você precisa estudar a Bíblia para que quando alguém vier falar dela para você, você rebata. Você tem que rebater. A pessoa, não, isso. Não, eu não concordo, porque a Bíblia diz em X capítulo, X versículo, que isso que você está falando é errado. Vamos para algo aqui bem polêmico. Eu sou a favor do aborto. Não, eu não sou, porque a Bíblia diz em X capítulo, X versículo, X livro,
que Deus ama a vida. A Bíblia vai dizer que Deus tecia você como a arte de um tecelão. Que Deus conheceu você antes de estar na barriga da sua mãe. Você não é só um feto. Você tem que rebater. E como que você vai rebater se você não tem conhecimento bíblico? Como que você vai rebater se você não tem conhecimento bíblico? E para concluir, nós vamos fazer um resumo. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente já entendeu aqui, porque eu vou ficar fazendo isso porque fica mais fácil da gente guardar todas essas informações. Primeiro, você impõe limites sobre si e depois sobre o outro, impedindo que pessoas com falta de controle controlem você. Nós aprendemos também que todos eles, todas as pessoas que você ama, independente de quem seja, você deve impor limites. Nós aprendemos que o limite, de acordo com a Bíblia, pode salvar vidas. E hoje eu queria convidar você a refletir sobre isso. Foi isso que eu escrevi aqui. Qual foi a última vez que você disse não para alguém? Não, eu não quero. Não, eu não vou. Não, eu não preciso. Não. Simplesmente não. Pare para pensar, qual foi a última vez que você disse não para alguém? Qual foi a última vez que você impôs limites? Qual foi a última vez que alguém falou mal da igreja, de Jesus, e você defendeu a igreja que você congrega, ou Deus que você serve? Qual foi a última vez que você se posicionou como um cristão de verdade? Que tem caráter e não tem vergonha de proteger com unhas e dentes o Jesus que morreu numa cruz por você. Bom, gente, esse foi o primeiro episódio. E já começamos assim. Vamos orar? Vamos orar? Você está em concordância aí na sua casa? Pai, no nome de Jesus, eu queria agradecer por esse episódio. Eu queria agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigada por todos os inscritos, por todos os comentários, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero te pedir que eu sempre suma nesse podcast e o Senhor apareça. Que além de mim, eles também tenham discernimento para ouvir a palavra que foi dita aqui e praticar nas suas próprias vidas. Jesus, eu quero engrandecer o teu nome nesse momento, agradecendo por tudo, mas principalmente pela graça que eu não mereço, mas me é dada da mesma forma. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. E por isso nós queremos te entregar honra, glória, louvor, poder, domínio e majestade que é teu e só a ti pertence. Em nome de Jesus. Se você concorda, concorde com um amém bem lindo aí na sua casa. Bom, gente, é isso. Se inscreveu no canal, ativou a opção todos, curtiu? Deixa um comentário aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo um tema novo. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te fez pensar, se você já passou por uma situação parecida em relação a impor limites ou a falta de imposição de limites também na sua vida. Se tiver ficado alguma dúvida, você comenta aqui embaixo. Deixe sugestões de vídeos, por favor. Me siga no Instagram também, se você quiser. É Aline com 2 L's, Alencar Oficial. É isso. Beijo e até o próximo episódio.